Esta parte sobre o curso de análise de conjuntura aborda o seu aspecto internacional e está dividido em três partes. Em primeiro lugar, que mundo é esse em que nós vivemos hoje? Como o sistema mundial funciona? E terceiro, como se decide, como se tomam as decisões em relação à política internacional. Bom, o mundo que nós vivemos é um mundo governado pela chamada globalização, que alguns consideram que é um processo iniciado já na antiguidade por intermédio do comércio entre diferentes povos, e se menciona em particular os fenícios, e obviamente outros que também ingressaram nesse processo. Ou então a dominação de um povo por outro, também desde a antiguidade. Mas o que nós podemos considerar nos dias de hoje é principalmente o fenômeno que ocorre a partir do século XVII na Europa, quando começam a se estabelecer os estados nacionais que nós conhecemos hoje, a partir da negociação entre eles, da firma de tratados entre eles, que colocaram fim à Guerra dos 30 Anos. Porém, o processo que nós vivemos hoje é mais sofisticado do que isso, porque ele também relaciona política com economia, e economia com o desenvolvimento industrial. Até a década de 70, aproximadamente, nós vivíamos um processo de funcionamento das nossas indústrias, né, no mundo, que nós conhecemos como modelo fordista, que eram basicamente empresas que nós chamamos de verticais, porque a mesma empresa controlava desde, muitas vezes, a produção da própria matéria-prima, a sua transformação em bens e frequentemente também a comercialização desses bens. Então, se nós tomarmos o exemplo da indústria automobilística, daí que advém o nome Fordismo, a empresa Ford, por exemplo, ela dominava desde a produção da matéria-prima, a exemplo da borracha para fabricar seus pneus, e até ela possuía lojas que vendiam os automóveis Ford. E a cadeia produtiva disso tudo, muitas vezes dentro de uma mesma unidade, com milhares de trabalhadores, era administrado pela própria empresa. O que possibilitou a mudança disso, e que é um elemento fundamental na construção da globalização que nós conhecemos hoje, foram uma série de inovações tecnológicas. Entre elas, da comunicação, da informática e dos transportes. E uma transformação administrativa ou produtiva muito importante, que é o chamado Just-in-Time, que nasceu no Japão, a partir da consideração que as empresas verticais e o fato delas acumularem grandes estoques, seja de matéria-prima, seja de peças que iriam compor o produto final, e seja o estoque do próprio produto final, na verdade significava uma paralisia de recursos que, em última análise, representava uma perda de lucros, que o ideal seria produzir exatamente a quantidade necessária para atender a demanda dos clientes e, consequentemente, ter também a quantidade necessária de peças e de matéria-prima para produzir essas peças. Com esse progresso, principalmente da informática, dos meios de comunicação e dos transportes, seria possível transferir essa responsabilidade para outras empresas, ou para empresas até que pertencessem à própria empresa matriz, no caso aí a indústria automobilística. Mas, de qualquer maneira, o ideal seria transferir isso para a responsabilidade de outras, por meio de subcontratações e a chamada terceirização. Se essas empresas terceiras pudessem ser controladas, coordenadas pela empresa matriz, de modo a fornecer exatamente
aquilo, né, os produtos que essa empresa matriz necessitaria, no tempo em que essa empresa necessitaria, isso representava um grande ganho e, portanto, a ampliação dos lucros. Dessa forma, muitos empregos, muitos postos de trabalho foram simplesmente transferidas para outras empresas, as chamadas empresas terceiras, dentro de uma mesma cadeia produtiva. No caso do exemplo que eu estou dando, da indústria automobilística. Mas a mesma ideia passou a valer para o setor têxtil, para o setor químico, para a alimentação e assim sucessivamente. Com isso, houve um crescimento enorme dessas empresas, normalmente empresas multinacionais, né, atuando em vários países do mundo, e como isso também foi acompanhado de um processo de negociação comercial de redução de tarifas, isso possibilitou ampliar essas cadeias produtivas, não apenas dentro de um país, mas em nível regional e mundial. Isso foi muito importante, porque durante o modelo fordista, como esse modelo convivia com altas tarifas comerciais, para que uma empresa multinacional pudesse explorar um determinado mercado, como, por exemplo, o mercado brasileiro, era necessário transferir a parte da produção para cá, porque era muito caro exportar para nós, por conta dessas tarifas. E assim como o mercado consumidor brasileiro era grande, o argentino, o mexicano e outros, nós também passamos a fazer parte desse processo de industrialização no modelo anterior. Já no modelo mais recente, com a redução tarifária, passou a ser vantajoso, por exemplo, exportar da Alemanha para o Brasil. Então, determinadas empresas alemãs não necessitariam abrir fábricas aqui, né? A mesma coisa em relação a empresas coreanas e outras, porque o nosso mercado passou a ser aberto. Embora o Brasil seja um país, ou pelo menos era, um país relativamente industrializado. Bom, esse processo de liberalização de comércio, né, via redução de tarifas externas e também de investimentos, fossem diretos com a instalação de empresas aqui, fossem indiretos com a aplicação de recursos financeiros também aqui, isso foi um benefício enorme para as empresas multinacionais. Eu mencionei algumas, né? Mas, entre elas também, vários investidores financeiros. E neste processo que se abre a partir dos anos 70, principalmente, passou a haver um crescimento de empresas multinacionais, mas também crescimento do capital financeiro. Ou seja, essas empresas multinacionais, elas se tornaram muito poderosas e decisivas em relação à política internacional, em relação ao que acontecia no sistema mundial. A ponto de, atualmente, nós temos uma hegemonia do capital financeiro. Porque, a partir desse momento, também passou a se falar muito no processo de desregulamentação, que, na verdade, não foi desregulamentação, foi simplesmente mudar a regulamentação de modo a favorecer os investimentos, inclusive especulativos. Com isso, nós temos que analisar o que aconteceu na política. O que acontece no nível nacional, e já acontecia há muito tempo? As empresas privadas, principalmente, elas sempre tiveram um controle muito grande, um poder muito grande sobre os governos nacionais. De que forma? Financiando as eleições de parlamentares, de poderes executivos, de presidentes, influenciando a definição de quem seria primeiro-ministro e assim sucessivamente.
Como são esses governos nacionais que controlam as organizações internacionais, principalmente as organizações de caráter financeiro, como o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e a própria Organização Mundial de Comércio, essas organizações internacionais passaram também a influenciar e determinar regras para os países menos poderosos. Então, embora sejam governos que se manifestem, por trás deles está o poder das empresas, em particular das empresas multinacionais. Vocês devem se lembrar da situação recente da Grécia, que entrou numa crise econômica profunda devido a um alto endividamento no âmbito da União Europeia. E a Grécia foi enormemente pressionada pela Comissão Europeia, pelo Fundo Monetário Internacional e pelo Banco Central Europeu a aceitar determinados acordos de austeridade, né, de grande controle sobre o seu déficit público, de modo a poder cumprir os seus compromissos financeiros. Bom, por que essa insistência? Porque por trás dessas três organizações estavam os interesses principalmente de bancos alemães e bancos franceses, que eram os detentores dos títulos da dívida pública grega. E o interesse desses bancos era receber o que eles tinham acordado com o governo grego ao longo dos anos. E, portanto, exerceram sua influência sobre essas três instituições para obrigar a Grécia a assumir determinados compromissos para garantir o pagamento desses acordos. E assim funcionou muitas vezes, inclusive com o Brasil, está funcionando agora com a Argentina, e os compromissos que este último teve que assumir junto ao Fundo Monetário Internacional, o FMI. Resultado desse processo, vocês devem ter visto também que quando houve a crise do subprime, que iniciado nos Estados Unidos, que depois se deslocou para a Europa e contaminou a economia do mundo inteiro, não houve nenhum banqueiro que foi punido, nem sequer demitido, pela sua irresponsabilidade de especular com os mercados futuros, né? A especulação com títulos imobiliários. Por quê? Porque hoje quem domina a economia mundial é o sistema financeiro. Ou seja, daquelas cadeias produtivas globais que eu mencionei antes, seja do setor automotivo, da indústria química, da indústria da alimentação, setor têxtil, 80% dessas cadeias são controladas hoje por aproximadamente 800 megabancos e fundos de investimento. Ou seja, quem controla a economia mundial hoje é, sem dúvida nenhuma, o sistema financeiro. Num processo de grande concentração de capital e, consequentemente, de poder para determinar os rumos do mundo. Bom, vamos falar, diante disso, como funciona o sistema mundo. Como funcionam as relações entre as nações, que também passaram por vários processos de mudança ao longo dos anos. Eu mencionei anteriormente o fim da Guerra dos 30 anos, que foi provavelmente a primeira guerra com caráter mundial, porque ela se estendeu a algumas colônias dos países europeus em conflito, na América Latina, no caso do Brasil, as invasões holandesas, que foi uma disputa entre a Holanda e a Espanha, Portugal, naquele processo, chegaram a acontecer aqui, assim como também colônias espanholas e portuguesas na Ásia, ocupadas e atacadas pela Holanda naquela ocasião. Enfim, aquela destruição toda ocorrida no mundo, de uma dimensão até inédita, levou ao pensamento que, bom, o que interessa aos países é a defesa dos seus interesses, ou seja, uma postura realista. E este realismo, que formulado naquela ocasião, olhando o sistema mundo, é o que predomina nos dias de hoje nas relações internacionais, ou seja, os interesses entre as nações.
Claro que, nesse sentido, prevalecem os interesses dos países mais poderosos. No entanto, a ocorrência, fosse da Guerra dos 30 anos e muito depois da Primeira Guerra Mundial e principalmente da Segunda Guerra Mundial, que representou a maior destruição já conhecida no mundo, né? Tanto do ponto de vista material quanto do ponto de vista de vítimas, né? Do ponto de vista humano, estimulou a criação de uma série de organizações internacionais que pudessem mediar as relações entre os países para evitar um novo conflito daquelas dimensões. Ou seja, é o que nós chamamos de liberalismo visto do ponto de vista político, não do ponto de vista neoliberal, como é o funcionamento da globalização nos dias de hoje. Mas o liberalismo impulsionou a criação de uma série de organizações internacionais para fazer essa mediação para evitar os conflitos. Então, o Fundo Monetário Internacional é um deles, o Banco Mundial é outro. Mas a principal, do ponto de vista do seu alcance político, é a Organização das Nações Unidas, aonde todos os países do mundo participam, né? E aonde se estabeleceram uma série de regras de convivência. Então, nós convivemos, por um lado, com o realismo da defesa dos interesses de cada Estado-nação, com a tentativa de compor esses interesses por intermédio das organizações internacionais, com o chamado direito internacional, que foram também regras estabelecidas ao longo dos tempos para regulamentar comércio, para regulamentar processos de guerra e paz, para regulamentar a defesa dos direitos humanos, para regulamentar as regras de meio ambiente e assim sucessivamente. No entanto, há uma questão que é crucial, que é o fato do poder coercitivo ficar sobre responsabilidade de cada país individualmente. Claro que algumas instituições, como o Conselho de Segurança da ONU, existe a possibilidade, e em algumas organizações comerciais, né, como a Organização Mundial do Comércio, existem algumas regras acordadas consensualmente que possibilitam a aplicação de um certo poder coercitivo, como sanções comerciais ou as sanções armadas que o Conselho de Segurança da ONU pode determinar. Mas isso não é absoluto, porque, por exemplo, no Conselho de Segurança da ONU, há 5 países que têm poder de veto sobre as decisões. Então, obviamente, o Conselho de Segurança da ONU nunca vai poder aplicar sanções diretamente aos Estados Unidos, à Inglaterra, à França, à China e à Rússia, que são exatamente esses 5 países, porque como cada um deles tem o poder de veto, aquilo que um vetar não será aprovado pelo Conselho de Segurança. Porém, sanções armadas, como as aplicadas sobre o Iraque na Guerra do Golfo, né, do início dos anos 90, teve a aprovação de todos eles. E, portanto, quando o Iraque invadiu o Kuwait, isso funcionou. Houve uma coalizão internacional que expulsou os iraquianos do Kuwait naquele momento. Bom, houve uma transformação política no mundo muito importante, que foi o final da Guerra Fria e o colapso da maioria dos países que haviam adotado o chamado socialismo real, União Soviética em particular. Naquele momento, saímos de uma situação mundial de bipolaridade, ou seja, a disputa da Guerra Fria entre o chamado Ocidente e o Oriente, ou entre o mundo capitalista e o mundo socialista, ou o conflito leste e oeste, que são as várias denominações que existem, para uma situação de unipolaridade, aonde parecia que o chamado Ocidente, ou os países capitalistas, haviam se tornado hegemônicos e liderados por uma única nação, no caso, os Estados Unidos. Porém, poucas décadas depois,
nós assistimos a um processo de transformação dessa unipolaridade para um mundo mais multipolar, aonde outras grandes potências também participam, no caso a China, mesmo a Rússia, que é a herdeira do processo soviético, pelo seu poderio bélico, ser detentor de armas nucleares, também uma potência, além da própria União Europeia, que é uma potência econômica principalmente, e as potências regionais, entre elas Brasil, África do Sul, Índia, Paquistão, né? Outros países, esses dois últimos, que também possuem armas nucleares e por sua localização regional não são potências mundiais ainda, talvez venham a ser, mas são, sem dúvida nenhuma, países muito importantes em nível regional. Então, essa nova configuração do mundo, somado ao processo da globalização, tem que ser considerado em qualquer análise de conjuntura que venhamos a fazer. Então, esse sistema que funciona por meio, seja das decisões unilaterais, principalmente dos Estados Unidos, da China e da União Europeia e outras potências, combinado com a composição de interesses a partir das organizações internacionais e dos acordos e tratados que se venham a fazer. Então, na área comercial, por exemplo, existem diferentes tratados de integração por intermédio de tratados de livre comércio, estabelecimento de zonas de livre comércio, acordos de liberalização de investimentos, né? E a formação de tratados como a própria União Europeia, o Mercosul, o NAFTA e outros com diferentes conteúdos e dimensões, sempre favorecendo esse poderio das empresas multinacionais que eu mencionei e, consequentemente, o seu poderio político também. Então, em resumo, o mundo vem funcionando dessa forma. Então, se nós formos analisar aonde se situa o Brasil, por exemplo, nesse ambiente, isso tem que ser considerado. E quais são as nossas possibilidades? Então, por exemplo, nós, durante o governo Lula, discutimos muito o direito que nós temos de também ser um país com assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, pela nossa dimensão, em defesa dos nossos interesses e pela contribuição que nós podemos dar, e já demos muitas demonstrações disso, para a própria paz mundial. Mas que isso foi rejeitado porque não interessa a determinados países ampliar essa presença de cadeiras permanentes nesse conselho. Por outro lado, em outros assuntos nós tivemos sucesso, como, por exemplo, mudar a agenda de negociações da Organização Mundial do Comércio, quando o Brasil foi um dos articuladores da criação do G20 comercial, ou seja, a reunião daqueles países que tinham interesse no fim dos subsídios ao comércio praticados principalmente pelos Estados Unidos e pela União Europeia, que acabou provocando a redução da agenda ambiciosa que esses países tinham para uma agenda mais realista e mais de acordo com o nosso interesse, que era discutir a nossa ampliação na participação do comércio de bens agrícolas. Muito bem. Para concluir, acho importante acrescentar um terceiro elemento nesse debate. Como que as políticas externas, né, que influenciam a conjuntura internacional são tomadas? Aí nós temos que olhar algumas coisas. Primeiro que as decisões sobre políticas internacionais, atualmente, é uma composição como se fosse um jogo entre a política doméstica e a política internacional e o mundo, né? O que eu menciono enquanto política doméstica? É uma composição de diferentes variáveis.
Por exemplo, se nós queremos aprovar uma medida externa dentro do Brasil, nós temos que entender que alguns de seus aspectos são definidos pelo Poder Legislativo e outros aspectos são definidos pela burocracia especializada, principalmente pelos diplomatas. Mas não é apenas isso que define as escolhas que fazemos sobre a política externa. Nós temos que considerar também que há outros atores que interferem. Por exemplo, as organizações sociais, os sindicatos, as ONGs, o Movimento Sem Terra e vários outros. Os empresários, que têm interesses externos para desenvolver para seus lucros e suas empresas. Os chamados think tanks, ou seja, as organizações intelectuais que pensam a política externa e que defendem determinadas posições. E, por fim, a própria diplomacia presidencial, ela exerce uma influência muito grande nisso também. E, nesse sentido, particularmente, o presidente Lula foi muito ativo. Mas essa política doméstica, ou seja, como as decisões são tomadas, a negociação que sempre, a barganha que normalmente ocorre quando nós falamos da burocracia governamental, né? Por exemplo, a negociação climática, você tem que combinar a visão dos especialistas na área ambiental com os especialistas na área diplomática, como é que compõe a linguagem, a avaliação daquilo que é possível, enfim, as duas diferentes visões que acabam levando a uma formulação que possivelmente não é nem de um setor nem de outro, mas uma composição das duas. E isso combinado com a análise sistêmica, ou seja, a análise do sistema mundo, nesse processo da globalização que nós vivemos atualmente. Como que outros países reagirão, como que as organizações internacionais receberão esta nossa proposta, ou essa nossa demanda, e como que isso se compõe com outros interesses. Eu quero frisar, por fim, que às vezes os interesses de um pequeno país podem ser atendidos por intermédio das organizações internacionais. Às vezes, interessa a um pequeno país se unir aos interesses de um grande país por eventuais ganhos que isso possam representar, embora possam também significar que algo tenha que ser concedido. Então, esse jogo entre a defesa dos interesses nacionais com o funcionamento do sistema mundo e a maneira como as decisões são tomadas tem que ser levados em conta quando nós fazemos análise de conjuntura, olhando para o sistema internacional, olhando para o mundo, porque aquilo que acontece no mundo nos afeta, seja diretamente, seja indiretamente.